Quarta reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, agora 10 horas e 41 minutos, do dia 3 de março de 2015. Bom dia, senhores vereadores, servidores, assessores, estagiários presentes que acompanham a reunião de Comissão de Finanças e também quem nos acompanha via rede social. Nosso bom dia. Está aberto os trabalhos às 10 horas e 41 minutos. Solicito a vereadora Sueli Guerra, primeira vice-presidente da comissão, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adriano Remonte. Presente. Vereador Renato. Presente. Vereador Luiz Fritz. Presente. Essa vereadora Sueli Guerra e, até o momento, a ausência do vereador Neudi Mosconi. Tranquilo, eu espero que o vereador Neudi venha participar da reunião, porque nós temos quórum legal e com quórum declaro abertos os trabalhos. Muito bom. Senhores vereadores, tem aqui projeto de lei número 11 do Poder Executivo que autoriza o município de Toledo a cumprir obrigações assumidas no termo de transação extrajudicial. Esse projeto aqui passou pela Comissão de Orçamento e Finanças, aliás, de Legislação e Redação. Tem alguma outra comissão a ser? É só... Tá. Bom. Registrando a presença, então, do vereador Neudi Mosconi. Pois é, o projeto 9 que está aqui na pauta, senhores vereadores, antes do 11, ele foi pedir o parecer jurídico, então ele não veio da legislação e redação para cá ainda. Esse projeto número 11 foi analisado hoje, né? Então, como tomei ciência dele agora, eu tenho... Oi, só nomear relator nesse primeiro momento, né? Nós já havíamos feito um debate até para acelerar o processo, mas por conta de que a gente tem a incerteza da Comissão de Legislação e Redação, e como nossa reunião é em sequência, se tivesse um espaço aí de algumas horas, era possível até, talvez, eu adiantar a nomeação do relator, após saber quem que se passou na legislação e redação ou não, e até para o relator ter tempo hábil no mesmo dia fazer, então, um relatório. Mas não tem, eu tenho que nomear o relator. Eu nomeei a vereadora Sueli Guerra, relatora dessa matéria. O que é? Do 11? Uhum. Projeto 13, autoriza o cumprimento de acordo firmado do processo judicial de abertura de crédito adicional especial no orçamento do município. Esse daqui é audiência pública? Esse é audiência pública, é crédito adicional especial, que mexe no orçamento. Tá. Orçamento, o 14... Eu sou radicalmente contra isso. Eu não vejo aonde está amparado isso para fazer audiência pública nesses projetos. Viu, senhor presidente, se me permitir, tem dois projetos de lei que tratam aí de acordos judiciais da Caixa, né? É o 13 e o 14, né? Gostaria que quem fosse relator solicitasse também da Caixa, para a gente não dar problema lá na frente também, solicitasse da Caixa se essas pessoas que está sendo feito o acordo, porque teve uma reunião da Caixa agora há poucos dias, em que a diretora lá, Ângela, não sabia dizer se essas pessoas foram beneficiadas ou não com serviços da Caixa. Então, para a comissão e para a nossa comissão trabalhar e o parecer também ser fundamentado de forma correta, tem que solicitar informações da Ângela por escrito em nome da comissão, se essas pessoas usaram ou não usaram a Caixa, oficialmente. Tá, e o 15 é o quê? Extrajudicial também. Ah.
Tá, viu? Temos a lei orgânica, o parágrafo 8º do artigo 70, não tem que fazer audiência pública nesses projetos. Agora tem um projeto aí com R$ 1.200, tem que fazer audiência pública, pelo amor de Deus. Se remaneja por decreto ou não, a lei não tem exigência de fazer audiência pública. Podem olhar o parágrafo 4º do artigo 70 da lei orgânica. É só quando vai elaborar o orçamento, a LDO e o plano plurianual. Bom, eu vou nomear a vereadora Sueli relatora da matéria. Vamos manter essa questão da audiência pública até eu conseguir conversar com o Executivo. Se o Executivo mandar uma mensagem retirando, aí a gente não marca audiência pública até o momento. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar claro no novo regimento que não tem necessidade nenhuma de fazer audiência pública nesses projetos. Então, por não ter a segurança do regimento, vamos manter até o momento. Mas eu acato o pedido. Mas acabou não acontecendo por conta que está sendo discutido o regimento interno aqui. E eles querem fazer, o Executivo quer fazer. E aí? Entendeu? O Executivo não quer que continue com a audiência pública. Por eles não tem problema. Entendeu? Então não tem o que. Também concordo com os vereadores aqui. Esse aqui de número 15. Também é uma... Autoriza o município de Toledo a cumprir a obrigação assumida em termo de transação extrajudicial de R$ 2.000 e poucos. R$ 2.800. Vereador Sueli Guerra, eu vou te nomear relatora também na matéria, porque já vai tratar de tudo isso mesmo lá com o Executivo. Projeto da lei número 21. Firma contratos com a Copel Distribuição, visando ampliar a distribuição de energia nessa cidade. Vereador Renato, Vossa Excelência tem como fazer a relatoria dessa matéria? 21. Esse aqui, que é o 25, que abre crédito também, vai para audiência pública? Orçamento do Programa Municipal de Toledo. Não. Tem isso aqui, ó. Será que é isso aqui? Vereador, esse da audiência pública também vai ficar com a senhora, relatoria. Está faltando 2 projetos? O 25 eu li agora, que é o... autoriza o Executivo Municipal, como vai ter também a abertura de crédito e vai ser com a vereadora. Doutor Eduardo.
Vereador Luiz Fritz, o doutor Eduardo está aqui. Aqueles acordos relacionados à Cástio também tem que ter audiência pública? Dois acordos judiciais. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, membros da comissão, estagiários e assessores. Os projetos, eles estão com matérias distintas. A priori, nem poderiam tramitar trabalhando com matérias em relação a acordo judicial e mexer em orçamento. Tá? Nesse sentido, se quiserem que o projeto tramite nesse aspecto, tem que obrigatoriamente fazer audiência pública, porque, querendo ou não, o projeto está mexendo no orçamento. Foi dito aqui, então, se vir uma mensagem aditiva retirando a questão do orçamento, podendo, inclusive, fazer por decreto? O prefeito pode fazer remanejamento, fazer por decreto? Não dá, porque não existia essa previsão na Caixa. Ao que tudo indica, não existia previsão, e essa previsão, portanto, só por lei. Tá? E se retirado do projeto, o projeto é ilegal, por quê? Porque não tem dotação orçamentária para o pagamento. Então, tem que tramitar dessa que forma tramitar. E com audiência pública. Não sei. Não sei, eu não tenho informação. Não tenho. Eu só quero ponderar no seguinte, vereador, aliás, doutor Eduardo, por que a Comissão de Legislação e Redação não informou? Eu penso que é da Comissão de Legislação e Redação verificar que os dois não podem tramitar do jeito que estão. Presidente, não houve pedido de parecer jurídico. Nós não nos manifestamos em nenhum desses processos. O pessoal não verificou. Os primeiros dois lá. O 11 e o 13. Tem uma ata do conselho. A ata do conselho tem. Eu tinha escrito lá, não sei se ia ajudar ou não, porque eu não ia contestar, não tinha nada contra. Dizendo, ali na ata está dizendo o seguinte, Autoriza desde que. Então, Não o que tenha sido. acontece? Nós vamos ter que... análise de pedido para suplementação orçamentária, ficando decidido que o Conselho ratifica a celebração de acordos judiciais, daí aqui tem os nomes, e, consequentemente, a suplementação tal, ressalvando a ausência de pré-requisito para a celebração de acordos judiciais, que a parte demandante não tenha utilizado o serviço perante a Caixa. Então, agora, eu, enquanto relatora, o que eu vou verificar? Vou solicitar via um documento para a Caixa, dizendo o nome das pessoas que estão sendo beneficiados. Se esses não utilizaram a Caixa, eles terão direito. Caso contrário, não terão direito. É isso que está esclarecido aqui. Então, eu farei esse documento solicitando a Caixa. sem isso não pode tramitar. A ata está muito clara que o Conselho da Caixa só autoriza desde que comprovadamente, e isso não está na ata, aquilo que foi falado pelos membros. Naquele momento, a Ângela não sabia dizer esse pessoal, então seria uma condição justamente para o Conselho deliberar. Tá, ok. Deixa eu, vereadora Sueli, a Vossa Excelência, marcada a audiência, a Vossa Excelência vai apresentar isso na audiência daí. E daí se tem algum... Vai ter que ser dessa forma, então. Tá, vamos
agendar a audiência dessas matérias. Senhor presidente, é o que fica registrado aqui também, naquela reunião com o Ministério Público, conforme determinação do Ministério Público, todo acordo judicial homologado nessa casa tem que ter o ok e aprovação também, concordância do Ministério Público. Então, acho que uma solicitação também por parte da relatora ao Ministério Público, da concordância ou não do Ministério acerca do projeto, porque esses dois acordos, na verdade, estão sendo feitos aqui, eles vão abrir precedentes dentro da Caixa, nas demais ações que estão lá, né? Por fazer-se uma suplementação suplementar e pagar esses acordos, né, esse pessoal vai receber de forma imediata, enquanto que outros vão aguardar, na verdade, os precatórios e talvez vão receber daqui a 10, 15 anos. Então, nós temos que observar algumas questões aí, que me parece que elas fogem aí do princípio da normalidade. É aquilo que nós sempre questionamos na tribuna, né? Nós não temos critérios definidos até hoje, porque se beneficia Pedro e o Paulo não, né? Então, essa situação ela é bastante complexa. O 25 se trata do quê? Vereador, esse aqui. Projeto de Lei 25 é do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Programa do Município de Toledo para o exercício de 2015. Daí aqui diz que a abertura do crédito em questão faz necessária pelas seguintes razões: utilização dos seguintes recursos de superávit do Fundo PROCON, para custeio e tal, do Fundo de Incentivo à Cultura, para repasse a entidades culturais, do Fundo Nacional de Assistência Social, para os programas Residência Inclusiva, Casas Abrigo, CREAS, ProJovem, PET, Bolsa Família, IGD e Acessuas Trabalho. E de repasse do contrato de concessão da Transtol para a implantação de ponto de ônibus. Da Secretaria de Estado de Defesa Social, SEDES, para os programas Residência Inclusiva e PAEF. Da Secretaria Nacional da Juventude, referente ao convênio Estação Juventude, do Fundo Municipal de Trânsito para aquisição de equipamentos e material permanente, do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM, para aquisição de gêneros alimentícios, adequação dos recursos de superávit da Agência Francesa de Desenvolvimento para utilização na elaboração de projetos de engenharia de parques e urbanização de vias públicas, e inclusão de recursos do Fundo Nacional de Saúde para manutenção do CAPS-AD 3 regional. Adequação do orçamento da Secretaria de Habitação e Urbanismo para obras e serviços de iluminação pública e varrição de vias públicas. Adequação do orçamento da Secretaria de Meio Ambiente para execução de obra em Praça do Jardim Porto Alegre e para projeto piloto de coleta seletiva no Jardim Porto Alegre. Adequação do orçamento da Secretaria de Cultura para obras no Teatro Municipal e no Museu Histórico. Adequação do orçamento da Secretaria de Esporte e Lazer para a realização de serviços de transporte de atletas a eventos esportivos. Adequação de ação do orçamento participativo relativo à execução de obras e aquisição de equipamento para o Centro Comunitário da linha Floriano. Adequação do orçamento da Secretaria da Saúde para despesas de pessoal lotado na UPA, Unidade de Pronto Atendimento. E adequação do orçamento do Gabinete do Prefeito para custeio de despesas de convênio com o cartório eleitoral, para recadastramento biométrico de eleitores e para custeio de despesas de filiação à Confederação Nacional de Municípios. Vou marcar a audiência para o dia 11. Liberado ao plenário, pode ser dia 11. 14 horas. 14 horas. Eu continuo contrário à audiência pública, que nós estamos alterando o orçamento, incluindo o superávit dos recursos,
já cada 4 meses vem aqui prestar contas, o prefeito em audiência pública na comissão, com os superávites financeiros. Agora, para utilizar o superávit, tem que fazer audiência pública. Eu sou frontalmente contrário. Vocês podem fazer audiência pública quando quiserem, mas eu não vou comparecer. Porque eu entendo que o parágrafo 8º do artigo 70 da Lei Orgânica manda fazer audiência pública somente na elaboração das 3 leis orçamentárias. Vereador Fritz, eu só pondero no que está acelerado o processo aí do regimento, e que a partir do regimento a gente consiga mexer nisso. Mas até lá vamos cumprir. Só pondero nesse sentido. Vai ser uma tarde, quarta-feira, 14 horas. Coisa demora meia horinha, já fizemos essa audiência pública. Tá bom, vereadora Seliguer? Vereador Mosconi, então ficou para dia 11. Audiência pública. Eu concordo Dia plenamente 11, com Vossa Excelência. 11 de março, às 14 horas. Eu concordo plenamente. Se depender do meu voto em plenário, vai ser feito para derrubar isso. Mas eu vou fazer só a partir do momento que a gente conseguir colocar isso no regimento interno. O projeto de lei número 2019, né? 20, está na CLE. Tranquilo? Esse trata do que, esse 19 e 20? Os dois, ó. Que dispõe sobre a instituição e a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência da execução de obras públicas, e também o outro, a mesma questão. Os dois em mesmo momento. Eu queria me antecipar já naquilo que o vereador Fritz tem colocado e deixar de pré-agendado para o vereador Renato. Vereador Renato, seu relator desses 2 projetos. Fica pré-agendado. Ele não está oficialmente aqui. Mas não é feito todo ano isso? Não. Ah, então tranquilo. Beleza. Olha, tá vendo? Tem todos esses trâmites. Tá. Matérias para votação. Eu tenho aqui o projeto de lei. É só o 2, né? Só o 2. Projeto de lei número 2. Vereador Mosconi. Esse aqui, então ficou a audiência para o dia 11, às 14 horas, já está, inclusive a Marlene já vai pedir a liberação do plenário, tudo certinho. 100%, hein, Marlene? Parabéns. Esse, matérias para votação. Então, tem o projeto de lei número 2, da autoria do vereador Neudir Mosconi. Emenda. Altera o dispositivo da legislação que dispõe sobre o reajuste dos valores venais para fins de lançamento e cobrança de tributos municipais de Toledo. Bom, eu tenho o meu relatório pronto, mas vou colocar em discussão. Gostaria que o autor, o vereador Mosconi, colocasse para nós aqui qual o objetivo. Eu sei que tem a justificativa, tudo, mas aqui a gente também analisa o mérito da questão. Diferente da Comissão de Legislação e Redação, que analisa a legalidade. Então tá. Só em relação ao projeto anterior, presidente, nós só temos que verificar aquela situação do Jardim Porto Alegre, né, que vai implantar, fazer uma dotação para ajudar na implantação daquele programa novo da coleta seletiva. Isso só tem que ver se está no PPA, antes de fazer a alteração orçamentária. Isso. Então tá. Bom, em relação ao projeto de lei número 2, gente, é a mesma discussão que nós fizemos o ano passado. Na verdade, o projeto ele foi rejeitado sem fundamentação lógica e técnica, né, também. Então, volta a ser discutido, aliás, foi em 2013 que eu apresentei, 2013. Volta com a mesma redação. Então, aqui ele muda, né, o artigo 3º da Lei 2007, de 14 de setembro de 2009. O valor venal dos imóveis situados em loteamentos aprovados após a data da publicação desta lei será fixado pelos mesmos critérios e condições estabelecidos na planta de valores imobiliários do município de Toledo. A lei de 2009, ela dizia o seguinte: o valor venal dos imóveis situados em loteamentos aprovados após a data da publicação desta lei será fixado pela administração tributária com base nos respectivos valores de mercado. Então, ou seja, o que determina o valor do IPTU numa cidade é a planta de valores, né?
tem que ser a planta de valores, na minha compreensão. E hoje nós temos duas situações. Uma, a que determina o valor do IPTU do pessoal, todo, na sua grande maioria. Aliás, já temos 3 medidas, na verdade, na cidade de Toledo. Uma delas é a planta de valores, para quem tinha imóveis anteriores a 2009 e não transferiu este imóvel. Um outro dispositivo da lei lá também de 2009 diz que toda pessoa, ao transferir o seu imóvel, a base de cálculo do IPTU no ano subsequente será o valor cobrado do ITB, a base de cálculo do ITB. E o ITB hoje está sendo cobrado, né, dentro do valor de mercado. Aqui, na verdade, tirou-se a condição da lei anterior, dizendo o seguinte, que existe, dentro da planta de valores, quais são os critérios que fundamentam o valor do IPTU numa planta de valores. Existe um valor X por metro quadrado, dependendo para cada zona da cidade, né, a zona Z1, Z2, Z3, etc., zona industrial, etc. Então, para cada zona existe um valor por metro quadrado do imóvel. Existe um outro critério que é o valor do metro quadrado por área construída. Então, imóvel de alvenaria tem um valor por metro quadrado lançado, se é casa de madeira tem um valor X. Então, tudo isso fundamenta o valor da planta de valores e a base de cálculo para a cobrança daquele terreno. A partir de 2009, o que se estabeleceu aqui, tirou-se essa condição da planta de valores e há uma comissão da administração tributária que vai analisar o loteamento lá X que foi criado, né, o loteamento Cromo, por exemplo, que foi criado agora há pouco tempo. Então a comissão se reuniu, o valor daquele imóvel hoje, ele vale ali R$100 mil o lote. E é assim que está sendo cobrado o IPTU. E aí depois, quando a pessoa constrói, aí existe a edificação também que vai ser lançada. Então, o que nós estamos pedindo aqui é que se reveja essa condição e os critérios para a base de cálculo do IPTU, eles têm que ser os mesmos das plantas de valores. Então, existe um zoneamento criado na cidade de Toledo. Aquele loteamento, mesmo ele não estando contemplado naquela planta de valores anterior, mas ele está enquadrado dentro de uma zona, né, dentro de um zoneamento, de uma zona específica, em que aquela zona específica tem um valor X por metro quadrado. Né? Então, existem critérios estabelecidos que eles vão permitir, na verdade, a equidade e vão trazer um processo assim de a gente não trazer e perpetuar essa injustiça tributária que nós temos hoje no município de Toledo. Ou seja, o loteamento aprovado aqui, antes de 2009, ele tem um valor X por metro quadrado. Está pagando lá 30, 40 mil. O loteamento criado na mesma zona, na mesma condição, só que foi criado numa data diferente, aí uma comissão é que vai determinar o valor do imóvel. Então está determinando 80, 100 mil, criando uma distorção tributária que me parece ser muito injusta e que ela precisa ser corrigida. Né? Porque hoje nós temos 2 pesos e 2 medidas na nossa cidade de Toledo e trazendo aí uma injustiça tributária muito grande. Ou seja, se nós olharmos hoje, muito dos penalizados estão sendo justamente os programas habitacionais, que eles estão sendo criados, por exemplo, todo o loteamento lá do Jardim da Mata, do Orquídea. Hoje, aqueles imóveis eles têm um valor por metro quadrado muito e muito superior, por exemplo, aí na região do Santa Maria, etc. Aquele pessoal hoje paga um IPTU de R$500, R$600 por lote, num lote de 170, 200 metros quadrados. No Santa Maria, por exemplo, hoje um imóvel construído lá com terreno, né, estão pagando aí R$500, R$600 da mesma forma. Então, essa injustiça tributária, eu acho que cabe à comissão começar a trabalhar no sentido de corrigir isso. E o interesse desse projeto não é outro a não ser isso, promover justiça tributária. Eu só, analisando o projeto, uma das coisas que não consta no projeto é justamente esse teu exemplo. Por isso que eu não consegui identificar isso no projeto de lei teu. Eu sei que está escrito que há um desequilíbrio e tal, mas o teu projeto poderia ter contemplado exemplos dessa natureza. Eu senti falta disso. E também o impacto, por exemplo, assim, você não acha que traz um impacto para a comunidade? Você não acha que traz uma diferença
E eu sei que tem outros méritos, até o vereador Luiz Freitas, que é aqui dentre nós o mais conhecedor disso, mas eu não observei eu não sei se você quer levantar, por exemplo, o valor do ITBI do Santa Maria, ou você quer baixar dos novos loteamentos. Eu não sei desses habitacionais aí do programa de habitação. Eu não consegui identificar isso. Viu, presidente, a situação é muito clara hoje. Nós temos situações de distorções gritantes. Eu creio que isso vai culminar. Já tem vários escritórios elaborando ações judiciais contra o município. Vão ganhar com certeza. Isso pode gerar um ressarcimento do município às pessoas que contribuíram fora daquilo que determina a lei, né? Então, o que nós precisamos é ter uma equiparação. Qual que é o índice que calcula o IPTU na nossa cidade? É a planta de valores? Tem que ser a planta de valores. Hoje é uma comissão. Tá? É a comissão que determina a planta de valores. Não existe uma comissão que determina. Tem que ser um estudo e a planta de valores ela tem que ser igual para todo mundo, né? Ela tem, para cada zona, existe um valor atribuído. Então, é aquilo que eu estou falando. Para cada zona hoje, se nós pegarmos a zona lá em cima do Copagro, onde foi implantado o Orquídea, onde existiam outros, existem valores diferentes sendo aplicados no valor do IPTU, né? Então, essas correções elas precisam ser feitas. Quanto mais nós, por exemplo, hoje, não há renúncia, falassem que há renúncia de receita. Não há renúncia de receita nenhuma nisso, porque os loteamentos ainda não foram criados, né? Os loteamentos serão criados a partir da criação, da promulgação dessa nossa lei, por exemplo, da alteração disso. A partir daquele momento vai se aplicar a tabela de planta de valor. Claro que, se olharmos a renúncia, sim, porque se continuar essa medida, o valor vai ser X, né? Se vier para a planta de valores, o valor vai ser Z, né? Então, há diferenças, claro que há diferença, mas não há renúncia de receita. Sim. O IPTU 2013, de 2014 para 2015, vai ter um incremento de mais de 4 milhões, chega a quase 5 milhões de reais, onde o IPTU cresceu. É em função dos novos loteamentos, a grande parcela. Os novos loteamentos não existiam no mundo jurídico como lotes, porque ali a tabela de valores não existia ali. O loteamento de Santa Maria foi criado 30 anos atrás, ou 40. O zoneamento da região, mas não daquele imóvel que está sendo loteado hoje, porque ele não está sendo tributado. A questão do recolhimento do ITBI, eu digo ao vereador Mosconi que tem uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. Se tiver escritório entrando com recursos, vão perder todos. O registro de imóveis está impugnando todas as escrituras que estão a menos de 70% do valor de mercado. O valor de mercado hoje é 100 mil, vai levar a escritura lá por 27 ou 30 mil, o registro de imóveis vai impugnar, vai para o juiz, vai levar 1 ano, vai sair a sentença que você tem que recolher por no mínimo 70 mil. Tem um caso aí de Vila Ipiranga que eu posso te mostrar. O município avaliou em 27 mil ITBI, o registro de imóveis impugnou com base na determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, porque ele determinou que os imóveis têm que estarem avaliados ao preço de mercado. E o que o registro de imóveis admite que 30% de defasagem. Então, se ele está no preço de mercado de 100 mil, 70 mil é o recolhimento. O ITBI se recolhe por 70 mil, no ano seguinte vai se recolher o IPTU por 27, não há justificativa no Tribunal de Contas, porque os dois impostos são essencialmente municipais. Por que que para um tributo que é do município IPTU, o imóvel vale 20 mil? Para o ITBI, ele vale 80 mil. Não é o município, às vezes, que faz a atribuição, é o próprio contribuinte que vai declarar, porque tem empresas que compram imóveis e vão lá fazer pelo valor real. O loteamento, por exemplo, a imobiliária vai vender por, digamos lá, 100 mil. Vai passar o contrato por 100 mil, vai fazer a escritura por 100 mil. Como é que o município vai recolher o IPTU por 20?
Então, é muito complexo, é matéria financeira. O entendimento que tinha junto ao Tribunal de Contas em 2009 foi esse, é por isso que eu defendi a aprovação da lei. E eu continuo com a minha posição. Se eu votar a favor do seu projeto, Mosconi, eu estou desdizendo o que nós fizemos em 2009. Eu vou ser contrário ao projeto. Renato, tem alguma coisa a acrescentar? Bom dia a todos. Realmente, a explicação do Mosconi, do vereador Mosconi e vereador Fritzing, é um caso polêmico, né? Foi criado, na época que foi feita essa alteração, em 2009, foi dentro foi um projeto de lei apresentado pelo Executivo e por motivo que nem o vereador Fritzing já colocou. São normas do Tribunal de Contas, né, que nós temos que, se nós vamos nos recusar, no fim acabamos nós respondendo pelo nosso erro, por aquilo que nós estamos fazendo. Então fica difícil, vereador Mosconi, né, nós concordarmos com o teu projeto de lei. Vereadora Sueli, não sei se quer fazer uma fala. Eu vinha analisando a questão de custo-benefício, que a gente diz, né? De repente, um custo necessário para ter um benefício para o município também. Então, já existe a lei, já deu toda aquela polêmica na alteração, enfim. Eu vejo que aquilo que está posto, que dá para se dar continuidade, não precisamos mexer, né? Então, eu vejo assim, não vejo com bons olhos, assim como não vi em 2013. Se os vereadores quiserem, eu trago uma cópia da sentença do juiz Rodrigues Dias, que deu agora, no fim do mês passado, de um imóvel que havia sido recolhido ITBI por R$27 mil, mandou recolher a diferença por R$212.800. Foi a avaliação judicial, porque o registro de imóveis impugnou o valor, e o juiz disse que o registro de imóveis tem competência, porque tem a determinação do Tribunal de Justiça dizendo isso. Tem que ser recolhido pelo valor de mercado. Só, presidente, eu quero até me aprofundar um pouco mais sobre isso, mas existe uma obrigatoriedade, na verdade, de um município, a cada tantos anos, fazer, e ele é obrigado, o executivo, a fazer uma atualização da planta de valores, né? Então, a planta de valores nossa, ela é de 2005, né? Ela é de 2005. Obrigatoriamente, o município estaria vencendo o prazo de fazer uma nova planta de valores. Então, o que eu sempre defendi nessa Casa de Lei é que, para efeitos de cálculos para a cobrança do ITBI, eu acho justo se aplicar valor real de mercado, porque eu estou comprando uma casa uma vez na vida, ou hoje todo cidadão ele compra casa para morar eternamente, ou muitas vezes ele faz uma negociação, vende aqui e compra acolá. Mas é difícil haver mais do que uma transação, são poucos os que fazem mais do que uma transação imobiliária. O cara trabalha a vida inteira, quando chega o momento para adquirir a casa dele, o cara joga o chapéu para cima e dá tiro embaixo, né, para sair do bendito aluguel. Então, na questão da cobrança do ITBI, eu creio assim que a cobrança sobre o valor real de mercado, próximo disso, tranquilo. Agora, o IPTU, o que nós poderíamos e o que precisa ser feito nessa cidade é uma nova planta de valores, trazendo de fato o valor real de mercado, isso é poupança imobiliária para o município, para efeito de empréstimo, para efeito de cálculo, é super importante que se tenha essa atualização, é o valor patrimonial da cidade de Toledo. Tudo que está edificado aqui é poupança imobiliária, é patrimônio público, né? O patrimônio público ou coletivo. Então, isso vai ter um valor X que vai mudar todos os parâmetros aí da base de cálculo do município. Agora, para efeitos de IPTU, sem onerar o contribuinte, é simples fazer a conta. É só nós colocarmos na lei que, para efeitos de cobrança, por exemplo, se o imóvel hoje, o meu lá, vale 500 mil, eu posso colocar na lei lá que para a cobrança de
ITBI, será jogado, não pode ser inferior a 80% do valor real de mercado. Então, existe uma alíquota X, né, sobre o valor real de mercado. Para efeito de cobrança de IPTU, o que nós temos hoje aqui? Nós estamos arrecadando 25 milhões de reais. Sobre essa planta de valores calculado, qual é o percentual que eu aplico para ter a mesma arrecadação financeira no IPTU? É 40%, 50% da base de cálculo, né, aplicada na planta de valores. Pronto, eu vou trazer a justiça tributária nessa cidade de Toledo, porque muitos estão pagando 3 ou o dobro do que o seu vizinho. Isso está errado. Qualquer um que interpelar com ação judicial vai ganhar. E essas ações elas vão começar nos próximos dias, né? Então, eu acho que o executivo tem que começar, porque é um estudo demorado, é um trabalho que vai demorar 1 ano ou mais para ser feito. É necessário contratar uma empresa nesse sentido. Agora, isso não deve elevar também e querer dobrar o valor de lançamento do IPTU nessa cidade. Mas que é uma ação que precisa ser feita, justamente para corrigir todas essas distorções que estão aí desde 2010 sendo feitas em Toledo. Eu acho assim que eu compreendo perfeitamente a tua fala, vereador Nadir Mosconi. Perfeitamente. Eu só pondero o seguinte, que eu não consegui identificar na justiça social se você quer baixar ou quer subir. Eu não consegui achar um valor. Eu acho que você encaminhou... Não, eu sei, mas você encaminhou uma proposta boa. E não precisa... Se você conseguir, não precisa ser o executivo a contratar essa empresa. Você sabia que, enquanto Câmara de Vereadores, nós podemos contratar uma empresa para fazer isso? Eu penso que nós temos condição de contratar uma empresa para fazer uma avaliação de planta de valores. Eu penso que há condição de fazer isso. Mas eu confesso que não consegui identificar isso. Ficou muito claro na fala do vereador Luiz Fritzen, a questão dos loteamentos antigos. Volto aqui a falar uma coisa que eu achei que não ia falar nunca. Essa revisão da planta de valores, aquela que foi feita na época do escravinato e que nós votamos aqui e que eu votei contra, se hoje eu tivesse votado de novo, eu votaria favorável, falo isso hoje. A exemplo, por exemplo, em Palotina, no centro de Palotina, o cara valor venal do lote 30 mil, o prefeito mandou uma lei, porque ele precisa aumentar a planta de valores, ele não consegue, os vereadores não votam na Câmara. Não votam, o prefeito está desesperado, com a planta de valor dele, não consegue empréstimo, não consegue aumentar o potencial, capacidade de empréstimo do município por conta disso. Então, assim, eu confesso que, nesse momento, eu compreendo, e vou pedir que a discussão da ata, que vai acontecer aqui depois do meu relatório, que a discussão que foi feita hoje aqui, que essa ata fique anexada a esse projeto, se ir para frente ou não, fique anexa a esse projeto, porque o debate foi bom. Talvez o caminho do projeto de lei teu tenha que ser feito por outro caminho. Eu imagino por outro caminho. Tanto que o meu relatório, eu posso fazer a leitura do relatório? Alguém quer debater alguma coisa? Parecer da Comissão de Legislação e Redação. Projeto de lei número 2 de 2015. Oi? Deixa eu ver qual que eu estou aqui. Não, esse aqui é tudo contemplando. Está onde aqui? Aqui, ó. Tá certo. Não, tá certo. O quê? Tá, sim. Tá, o meu material. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do vereador Nadir Mosconi, relator, vereador Adriano Remonte. No relatório, em 15 de janeiro de 2015, o vereador Nadir Mosconi apresentou o projeto de lei número 2, que altera dispositivo da legislação que dispõe sobre o reajuste dos valores venais, para fins de lançamento e cobrança de tributos municipais de Toledo. A matéria foi apresentada na comissão ordinária, dia 2 de fevereiro de 2015, recebendo, então, o despacho do presidente do Legislativo, encaminhando a apreciação da comissão permanente. Em seu justificativo, o autor apresenta diversos argumentos, dos quais destaca o seguinte: o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a partir de 2010, sofreu alteração profunda quanto a que passa a determiná-lo a partir do ato da transferência
a partir do ato da transferência, é o mesmo valor do cálculo do ITBI, que é o valor real de mercado e não o valor venal, conforme foi proposto no projeto de lei 146 de 2009 e referendado pelo Legislativo. Da mesma forma, o projeto de lei número 145 de 2009 impôs, em seu artigo 3º, injustiça tributária quando aplica para os novos loteamentos uma tabela diferente da planta de valores imobiliários existentes, conferindo a novos imóveis uma tributação sobre o valor integral e atual de mercado, o que gera uma ausência do princípio da isonomia. Aqui se estabelece a injustiça tributária, onde temos 2 pesos e 2 medidas. Essa faz parte da justificativa de Vossa Excelência. No ano de 2013, os vereadores Neudi Mosconi e Valmor Lodge, junto com os vereadores em exercício, Ademir Paludo e Danilo Gás, apresentaram o projeto de lei 176, que altera o dispositivo da legislação que dispõe sobre o reajuste dos valores venais, para fins de lançamento e cobrança de tributos municipais do município de Toledo. O então relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Marcos Zanetti, apresentou voto contrário ao referido projeto, argumentando que é entendimento desta relatoria que, em face das razões apresentadas pelos nobres vereadores, a proposição não prevê prejuízos que acontecerão com a possível implantação desta norma. Deve-se levar em consideração que um governo faz sua previsão orçamentária e o plano plurianual baseado nos tributos e impostos que serão arrecadados durante a sua gestão. A matéria em questão ignora totalmente esta previsão orçamentária, o que certamente acarretará em prejuízo, não somente aos cofres públicos, mas indiretamente aos cidadãos, haja visto que tais contribuições têm a pura e total finalidade de serem revertidas à população. Tentar diminuir a carga tributária sem apresentar um estudo de viabilidade da proposta torna o projeto inapropriado, e uma proposição dessa envergadura não pode ignorar essa previsão orçamentária. Ao primeiro olhar, diminui-se o valor cobrado do contribuinte, porém não se calcula o que lhe diminuirá ou faltará com o déficit que esse projeto de lei causará aos cofres públicos. Apresentei, isso foi o que o vereador Marcos Zanetti colocou em seu relatório na época, apresentei o argumento do então relator por ter o mesmo entendimento e concordar que esse projeto terá prejuízo aos cofres públicos e, em consequência, aos serviços públicos. Observei também que, à época, o então relator levantou informações junto aos servidores da Fazenda desse município e constatou que o projeto poderia ocasionar uma diminuição de cerca de 30% da previsão orçamentária desse imposto. Da mesma forma, procurei o Poder Executivo e fui informado que a informação acima procede. Meu voto quanto ao relator. Em face do exposto, analisada a proposição e considerados os prejuízos que tal projeto ocasionará e entendendo que a lei número 2007, de 14 de setembro de 2009, é completa em todos os seus artigos, a qual contempla tanto a vontade da comunidade quanto do Executivo. Não há necessidade de alterações, para não comprometer o orçamento do município. Portanto, pelo mérito exposto, voto contrário ao projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do vereador Neudi Mosconi, de modo que o mesmo seja arquivado. Sala de sessões, 3 de março de 2015. Vereador Mosconi, eu quero registrar que aqui tem um parecer jurídico favorável pela legalidade, o qual não contesto pela legalidade, mas analisando o mérito, analisando a discussão e conversei com a vereadora Surigá, a qual também fez a discussão, participou na época, eu estava como presidente, ela participou mais das comissões, conversei com o vereador Marcos Zanetti, conversei com o vereador Luiz Fritz, para me inteirar, peguei aqui os relatórios das comissões do passado, tudo certinho, da comissão de Finanças e Orçamento da outra vez, da Comissão de Legislação e Redação, parecer jurídico da outra vez, e o teu projeto de lei é praticamente também o mesmo da outra vez, é igualzinho. Então, assim, eu vou naquela linha, eu acho que o caminho, talvez, eu compreendo o que Vossa Excelência disse hoje aqui, mas numa administração rodando, com menos de 10 anos dessa lei aprovada, eu não sei se é a hora de mexer agora, por isso que eu ainda voto pelo arquivamento do teu processo. Esse é o meu voto. Eu vou pedir ao vereador Luiz Fritz também que coloque em votação, então, o meu parecer, voto contrário do relator,
Vereador Luiz Fritz. Acompanho. Vereador Renato. Acompanho o voto do relator. Vereador Milton Mosconi. Eu, presidente, antes de manifestar meu voto, no parecer do Marcos Zanetti, passado, existe um exagero de interpretação, e Vossa Excelência usou os mesmos argumentos, quando se fala de uma redução de receita do IPTU da ordem de 30%. Viu? Não existe nem loteamento lançado, né? O loteamento será criado. Então, se nós olharmos que em Toledo nós tivemos aí o lançamento de 1.000 imóveis nos últimos 2 anos, 1.000 novos imóveis nos últimos 2 anos, o que vai haver é uma redução de arrecadação sobre esses novos lotes. O que representaria sobre o total hoje de quase 50 mil imóveis na nossa cidade, né? Uma diminuição de repente aí de receita da ordem de 0,5%, 1%, alguma coisa nesse sentido. Então, não existe ilegalidade nenhuma no projeto de lei, não existe necessidade de incorporar aqui uma questão técnica de apresentar essa renúncia fiscal, porque não existe renúncia fiscal de algo que não existe ainda, né? Tudo bem, eu vou votar contra, vou fazer um voto separado votando contra, tem a mesma fundamentação no projeto anterior, e eu vou começar a visitar os loteamentos novos que foram criados e vou ser um dos líderes para impetrar ações coletivas contra a administração pública municipal, resguardando o direito coletivo do princípio da legalidade acima de tudo, né? Porque uma planta de valores, um IPTU, gente, para ser lançado, no lançamento de imóvel tem que ter o princípio da publicidade, que não está sendo respeitado hoje, não poderia nem ser aplicado. Existe a questão da equidade aí também, que está sendo desrespeitado. Então, uns estão pagando mais, outros pagando o mesmo, muito menos num único imóvel. Então, tem vários princípios sendo feridos aí. E eu vou buscar na justiça, aí vamos ver quem tem razão em todo esse processo. Vereadora Sueli. Acompanho o voto do relator. E para fundamentar o meu relatório, vereador Milton Mosconi, eu aqui registrei que, na época, o vereador Marcos Zanetti colocou 30%. Eu levei em consideração que o plano diretor está no forno aí para vir para cá. A partir do momento que o plano diretor é aprovado, eu não duvido que chegue a 30% numa leitura pela frente, porque vai abrir um monte de loteamento, vai expandir os perímetros urbanos. Então, se você pensar lá na frente, você vai ver que o município vai ter um grande prejuízo, porque o salto do IPTU vai ser grande a partir do momento que o plano diretor for aprovado aqui. Abre novos loteamentos, de um ano para o outro, será um grande salto. E a gente, num limite prudencial do jeito que está, por governabilidade de qualquer prefeito, eu acho que não é conveniente nós aprovarmos essa matéria. Vou pedir ao Lucas, que depois passe para o Daniel, a cópia da discussão da ata, para acompanhar o projeto e lá na frente você poderá utilizar isso da melhor forma possível, qualquer um que quiser ver isso da melhor forma possível. Então, está rejeitado na comissão o parecer. Vai à plenária agora? Na próxima segunda-feira, se o presidente assim desejar. Senhores vereadores, o parecer foi rejeitado por maioria. Não, para ser verdade. Aprovado por maioria. Ok, obrigado. Não tenho nenhum. Eu gostaria de trazer um debate a essa casa aqui, aliás, a essa comissão, mas hoje eu não tenho tempo para fazer isso, mas prometo na próxima sessão trazer um assunto para nós discutirmos que é paralelo ao projeto de leis, coisa que a comissão tem por obrigação fazer.
e qual eu acho que nós temos que criar uma comissão aí, ou a comissão mesmo, fazer inclusive uma visita, começar a fiscalizar a questão de doações de terrenos feitos no passado, não para ver se esse povo cumpriu aquilo que tal, não, isso mexe com dinheiro público e é da nossa comissão. Acho que isso nós podemos começar a trazer para a comissão, não de forma isolada, mas trazer para a comissão, fazer esse debate e começarmos a agir um pouco dessa forma e dar um passo para frente nessa questão de fiscalização. Presidente, só gostaria de registrar na reunião dessa comissão, no início do ano nós aprovamos o projeto de lei lá, aliás, final do ano passado, projeto de lei cedendo aquela área para o frigorífico Lunato, né? Uma série de irregularidades e, pelo que eu tenho conhecimento, a empresa, esse frigorífico, se transferiu para São Sebastião, município de Ouro Verde, e gerará empregos e dividendos lá. Então, me parece assim, se tramitou todo o processo, alegando expansão, até todo mundo querendo fazer olhos, ou fechar os olhos para algumas situações, da legalidade, do mérito, etc., falando que precisava expandir a geração de emprego, receita para o município, e essa situação hoje foi-se, segundo informações, São Sebastião e Ouro Verde que ganharam os dividendos, e a empresa vai vender o imóvel cedido pelo município, né, e investindo em outro município. Eu acho prudente a tua fala. Lembro que foi feita, inclusive, uma fala nesse sentido na época da discussão. Eu não participei, eu lembro que alguns vereadores votaram contra isso. Então, eu acho que é uma coisa de ser analisada. É uma proposta para ser discutida internamente aqui na comissão, antes de que a gente leve isso para frente, até para que a gente, como comissão, trabalhe de forma coletiva. Só referente ao que você falou dos imóveis, tem a Lei Complementar 1, que estabelece critérios sobre a composição, defesa, utilização e alienação dos bens públicos municipais. Tem a relação dos bens que você falou, no artigo 37. Qual que é o nome da lei? A Lei Complementar 1. Isso é uma questão 1990. respeitar faz tempo. Artigo 37. O poder público municipal publicará, no último dia útil de cada exercício, relação completa dos bens imóveis pertencentes ao município, indicando sua categoria e localização. Constará da relação a que se refere o caput desse artigo a baixa verificada no patrimônio municipal relativamente a bem imóvel e o motivo que a originou. Isso aqui não está, aqui é o que você falou, que vocês querem fazer, já é a obrigação do município e não está sendo feito. Isso é um assunto a ser tratado aqui, levantado, e a partir da comissão aqui faz um ofício para o executivo pedindo para que, se não tiver isso. Assim, na verdade, na verdade, assim, eu sei que quando a gente estava na escola, todo final de ano nós tínhamos que encaminhar esse relatório. Em algum lugar deve haver. Agora, não sei, esses dias eu procurei aqui, tem um relatório de todos os bens e tal, a localização, só que talvez não tão completa como exige ali. Tranquilo. Cumprida a finalidade, não sei se alguém tem mais alguma coisa a falar. Cumprida a finalidade dessa reunião com a Comissão de Finanças e Orçamento, declaro encerrados os trabalhos às 11h40. Olha, eu não vou estar aqui não vou estar aqui nessa data aqui, do dia 20, sexta-feira até o dia 27. Então eu vou faltar na reunião no dia 24. Tá? Só para avisar. Vou faltar, eu não vou estar essa semana aí. Uma semana fora. Não, eu já vou fazer uma